Agora, Gilmar Mendes se juntou com Alexandre de Moraes para soltar bombas contra bolsonaristas. A coisa tá ficando bem difícil, estão ficando cada vez mais próximos da prisão. Vamos lembrar, essa semana, o senador Marcos Duval, olha, se isso foi um plano, esse é o pior dos planos que eu já vi na minha vida. Eu vejo um pessoal de esquerda tratando o Bolsonaro e esse pessoal como se eles fossem gênios, mas olha, eu vou te explicar aqui durante o vídeo que são as pessoas mais burras que eu já tive notícia na minha vida. Marcos Duval deu uma entrevista à Veja e falou numa live no Instagram dele, junto com membros do MBL, que o Bolsonaro, palavras do Marcos Duval, que o Bolsonaro estava tentando convencê-lo a dar um golpe de Estado. Depois, na entrevista da Veja, ele disse que o Bolsonaro queria que ele gravasse o Alexandre de Moraes para que gravasse alguma coisa constrangedora para o Alexandre, para que o Bolsonaro soltasse isso na mídia, prendesse o Alexandre de Moraes e continuasse no poder, cancelando a posse do Lula, e o Brasil viraria uma ditadura. Ok. Esse plano foi apresentado ao Marcos Duval pelo Daniel Silveira. Você já deve estar careca de saber de tudo isso. O que acontece é o seguinte. O Marcos Duval recebeu uma ligação do Flávio Bolsonaro. Uma coisa que é muito fácil de se investigar, porque é só quebrar o sigilo telefônico e telemático do Marcos e do Flávio. Ou só do Marcos. Fácil, bem fácil. Tá. Depois dessa ligação, ele mudou a versão. A entrevista dele à Veja soltou o áudio da entrevista, ele disse que foi o Bolsonaro quem estava incentivando e tudo mais. Na entrevista que ele dá, logo depois, ele dá uma entrevista coletiva, que foi transmitida principalmente pela CNN, ele dá entrevista e ele diz o quê? Ele diz que não. Olha, não foi isso, não foi o Bolsonaro só ficou calado. Só que ele confirma a reunião. E ali tá a prova do crime contra o Bolsonaro. Depois, ele dá uma entrevista no Globo News em que ele dá uma versão diferente. Ele diz que a reunião não foi no Palácio do Alvorada, e sim na Granja do Torto, que ele não sabe, porque ele nunca foi lá. O cara mora em Brasília. É o local de trabalho dele. Ele não sabe se ele tá na Granja ou no Palácio, que não ficam nem do lado um do outro. Não é que é do lado, dá pra confundir. Não, fica longe. Tá. O problema é o seguinte, o Marcos Duval começou a falar que isso provava que o Alexandre de Moraes é parcial. Por quê? Porque ele conta que ele teve uma conversa com o Alexandre de Moraes, que ele avisou isso tudo pro Alexandre. E o Alexandre, eu mostrei vídeo aqui nos últimos dias, o Alexandre, ele, num evento da LID, que é a empresa lá do Dória, o Alexandre de Moraes estava falando, ele fala sobre o assunto. Ele disse, olha, depois da revelação do Marcos Duval, eu perguntei para ele se ele não queria formalizar isso no depoimento. Ele disse que não. E para mim, como o que não está escrito, o que não é oficial, não vale nada, se não é oficial, não existe, eu levantei e falei, ok, obrigado, senador, fui embora. Se não é só fofoca. É uma operação, falou Alexandre, uma operação Tabajara. Para quem lembra aí do Cacete Planeta, as organizações Tabajara, é só fazer produtos furados e só tinham planos furados. Exatamente o plano Tabajara aí do Bolsonaro com o Marcos Duval. Ok, o Marcos Duval começou a acusar o Alexandre de Moraes de mentir. Começou a falar que tem que ter uma CPI do terrorismo para provar que ia acabar com o Lula. Chegou a colocar uma foto no Instagram dele, que eu vou falar, é uma palhaçada de um tamanho que eu nunca vi, né? Palhaçada sem graça. Aqui é Marcos Duval, o Instagram dele. Vou até ampliar aqui para você ver que é o Instagram dele aqui, ó, Marcos Duval. Aí ele colocou aqui, ABIN 2023, e escreveu o seguinte aqui, ó. Quem quiser pausa para ler, eu vou ler para você, ó. Neste relatório, cai o ministro da Justiça e cai o presidente Lula. CPI do terrorismo. Neste relatório aqui, relatório da ABIN, você tá pensando, nossa... Só que a foto que ele colocou é disso aqui, ó. Isso aqui é o calendário da ABIN. Isso é o calendário da ABIN. Essa é a foto que ele usou para dizer que era um relatório que ia derrubar o Lula e o Flávio Dino. Quer dizer, ele mudou de lado depois da conversa com o Flávio e começou a acusar o Lula, o Flávio Dino, o Alexandre, sem sentido algum. E começou a falar que isso prova que o Alexandre de Moraes é suspeito e não pode julgar o Bolsonaro e nem ser relator do inquérito das fake news. Meu Deus do céu. Que cara burro. O que o Alexandre fez? O Alexandre acabou de abrir uma investigação contra o Marcos Duval. E a primeira coisa que ele pediu foi que a Veja, a Globo News e a CNN foram já notificadas para enviar para o STF os áudios da entrevista dele. Vamos lembrar, uma entrevista por si só, você lê lá no site, não é uma prova. Mas, quando a emissora envia os áudios oficiais ali da entrevista, aí é uma prova. E aí tem 3 dele. Segundo Alexandre de Moraes, o parlamentar deu 4 versões diferentes que são antagônicas entre si. Thiago, o que quer dizer? Quer dizer que ele deu 4 versões diferentes que não tem como uma delas ser verdadeira sem que as outras 3 sejam mentira. Quer dizer, tem gente que dá várias versões sobre um fato? Tem.
Mas às vezes, duas das três versões, eu falo, ó, dá pra essa e essa serem verdade, as outras mentira. Mas não, no caso do Marcos Duval, se uma é verdade, as outras três têm que ser mentira. Ou seja, não importa qual seja a verdade dos fatos, o que acontece é que no mínimo 3 vezes o Marcos Duval mentiu. E ele é um senador. E aí o que aconteceu? O PT já começou a articular com o Centrão, e no Senado o PT tem ampla maioria contra o bolsonarismo. Isso ficou provado tanto quando aprovou com facilidade absoluta no Senado a PEC de transição, que muita gente falava que não seria aprovada, foi aprovada com mais de 60 votos. E depois o Rodrigo Pacheco, mesmo com toda a campanha do bolsonarismo, ganhou com quase 50 votos em primeiro turno na presidência do Senado. Então ficou provado que o governo Lula tem uma maioria boa no Senado. Já estão articulando a cassação do Marcos Duval. Vai acabar cassado, inelegível por 8 anos e preso. É isso que vai acontecer com o senhor Marcos Duval. Olha, mas é um cara burro. Ele começou a falar que, olha, isso prova que o Alexandre de Moraes é suspeito. Eu acabo de protocolar o pedido para que ele seja retirado das investigações. Amigo, você faz um plano para tentar prender o juiz e aí fala que isso prova que o juiz é suspeito e ele não pode te julgar. Aí, o cara que tá prendendo todo mundo, o cara que prendeu o Daniel Silveira, que tava no seu plano, prendeu o Roberto Jefferson, prendeu mais de 2.000 terroristas, aí você entra na mira dele e começa a falar que ele é suspeito e fazer acusações contra ele e fala, ele está mentindo. Mas é muito bom. Vai acabar preso. Vai acabar caçado e preso, Marcos Duval. Fechado com o Bolsonaro. Parabéns. O pior é o Bolsonaro que jogou aos leões todo mundo. Quem que o Bolsonaro não jogou aos leões? Vamos lembrar, lá do começo do governo Bolsonaro. Sara Giromina, Sara Winter. Bolsonaro jogou aos leões. Foi presa, foi abandonada. O Oswaldo Eustáquio foi preso, foi abandonado e jogado aos leões. O Bolsonaro só o usou novamente quando precisava da expertise dele, ou seja, da experiência dele em disseminar fake news durante o período eleitoral. Acabou o período eleitoral, o Bolsonaro jogou o cara aos leões e tá foragido. Aí você pega o Daniel Silveira. O que fez o Bolsonaro quando saiu isso? Qual é a versão oficial do bolsonarismo do gabinete do ódio? Não. Foi o Daniel Silveira quem tentou esse plano maluco aí, o Bolsonaro só escutou. O Daniel Silveira que tentou convencer o Bolsonaro. Ou seja, jogou o Daniel Silveira na fogueira. Assim como jogou um monte de empresário, jogou um monte de patriotário, mais de 2.000 estão presos. Aí o que faz o Marcos Duval? Entra, pula na bala para salvar o Bolsonaro. É isso, a bala tá indo pro Bolsonaro, a bala que ele mesmo atirou, vamos lembrar. Ele, Marcos Duval, atira e ele pula na frente da bala para salvar o Bolsonaro. Que pessoal maluco, que pessoal burro. Aí ele deu uma outra entrevista, eu vou mostrar aqui um trecho, é um tipo de coisa que eu não acredito. Ó, o Guga Noblat até falou, framboesa de ouro desse ano é do Brasil. Framboesa de ouro é um prêmio pro pior ator, pior filme, pior tudo. Ó, pior ator aqui, ó. Do Bolsonaro, é a minha gratidão por ter me alertado, diminuir o freio, porque eu estava assim, realmente sendo atacado, e quando mexe com a nossa família, com a minha diminuir o freio. Com ela, eu tô aqui como senador por causa dela. E eu agora ele vai tentar chorar. Senador, obrigada. Então vamos encerrar a entrevista. Eu agradeço muito a participação e a entrevista. Filha, isso é por você, tá, filha? Eu deixo um Brasil melhor pra você. Senador Marcos. Filha, isso é por você, tá, filha? O Brasil, se eu chamar minha esposa aqui e falar chora, ela chora em 5 segundos e sai até lágrima. Esse aqui não conseguiu. Ator ruim, senhor Marcos Duval. Ruim, ator péssimo. Não conseguiu fazer sair a lágrima. Aí falou com a voz embargada. Filha, isso é por você. Tá aí, Marcos Duval vai acabar caçado e preso. O PT já começou a articular, e já saiu na mídia, fontes do Centrão, dizendo que muita gente do Centrão adoraria ver o Marcos Duval caçado, até porque ele tem uma... Como que é o nome? A senadora que entra no lugar dele, lá do Espírito Santo, e ela é mais ligada ao Centrão do que ele. Ele é bolsonarista demais. Então, já tem aí uma articulação para caçar o senador. Olha, até 4 dias atrás, a vida do Marcos Duval estava normal. É um senador, ele ia se mudar pro PL do Bolsonaro, estava ali fazendo campanha pro Rogério Marinho, que é o candidato do Bolsonaro que todo mundo sabia que ia perder, visitou essa semana no acampamento, não, na prisão, os terroristas, estava ali, cara bolsonarista. Aí agora, tá para ser caçado e preso. Aí outra que se ferrou, Carla Zambelli. A Carla Zambelli usou do fato do Augusto Aras ser um bandidão
para tentar se safar. Ela tava meio tranquila, a Carla Zambelli, nas últimas 2 semanas. Eu tava só esperando ver o que o Gilmar ia fazer. Ele fez pior do que eu esperava. Pior pra Carla, né? A Procuradora-Geral da República investigou este caso aqui. Primeiro eu vou mostrar o caso. Cenas aí horríveis da Carla Zambelli. Vamos lá. Carla Zambelli, vamos lá. Primeiro caso. A Carla Zambelli estava ali na rua, aí ela provocou esse cidadão aqui. O cidadão provocou ela, caiu aqui igual um pedaço de bosta. Desculpa a expressão, mas é isso. Ela caiu sozinha e saiu correndo. O segurança dela sacou a arma no meio da rua e atirou no meio da rua. Isso é ilegal, completamente ilegal, você não pode fazer isso. Tá, depois disso, começaram a correr. A Carla Zambelli chegou armada, cheia de poder. Eu sou a boazona, eu tenho um revólver. Tá aí, ela entrou armada dentro de um bar pra render o rapaz. Muita gente, isso na véspera da eleição. Ela começa a gritar, deita no chão, deita no chão. Eu nem vou mostrar o vídeo inteiro aí, o circo da Carla Zambelli. O Bolsonaro atribui a esses 2 vídeos aí, a derrota dele na eleição. A coisa vai ficar bem ruim pra esses aí. E prepara, viu? É o começo do inferno deles. É só o começo. Falou.